Olá, meus irmãos, salve Maria. Meu nome é Claudiano, né? E hoje vamos falar de um assunto muito importante, que é a respeito do exame de consciência para obtermos uma boa confissão. E o assunto aqui é sério, muita coisa séria. Então vamos pro vídeo, né? Então vamos lá, pessoal. Este exame de consciência eu tirei do livro de Santo Afonso Maria de Ligório, né? Esse exame de consciência que é muito sobrenatural, ele é muito mesmo rico para a gente nos prepararmos para uma boa confissão. Vamos lá. Um trecho bíblico de Provérbio 28, versículo 13, né? Provérbio 28, versículo 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Lindo, né? Você pode procurar aí na sua Bíblia. Bem, vamos lá. Como se confessar? Antes de mais, examine bem a sua consciência. Em seguida, diga ao sacerdote que pecados específicos cometeu. E com a maior exatidão possível, quantas vezes os cometeu e desde a sua última e boa confissão. Só é obrigado a confessar os pecados mortais, visto que pode obter o perdão dos seus pecados veniais através de sacrifício e atos de caridade. Se estiver em dúvida sobre se um pecado é mortal ou venial, mencione ao confessor a sua dúvida. Recorde-se também que a confissão dos pecados veniais ajuda muito a evitar o pecado e a avançar na direção do céu. Eu quero fazer um breve comentário a respeito disto aqui, para você aprender também a distinguir o que é pecado venial e o que é pecado mortal. Primeiro, o que é um pecado mortal? É todo aquele que vai contra os 10 mandamentos, apesar que os veniais também vai, tá? Só que ele tem a leveza. Por exemplo, eu preciso cortar esses pecados veniais para que eles não tornem mortais. Aí, se você tem dúvida, aí você pergunta para o seu confessor se é venial ou se é mortal. Entendeu? Mas é preciso que você confesse também os veniais. Mas a igreja diz que os veniais é absolvido quando eu faço um bom ato de contrição na missa, no ato penitencial. Também é perdoado meus pecados veniais. Sim, é perdoado, mas eu preciso confessá-los depois. Tá? É preciso que você confesse ele. Tá bem? Então vamos lá. Alguma vez deixei de confessar um pecado grave? Ou conscientemente disfarcei ou escondi um tal pecado? Esconder deliberadamente um pecado mortal invalida a confissão. Você se confessa. E você de alguma forma consciente esconde um pecado mortal, não, esse pecado não vou contar para o padre, não, que eu tenho vergonha. Então, a sua confissão não foi válida, tá? Se isso acontecer. Lembre-se que a confissão é privada e sujeita ao sigilo da confissão, o que quer dizer que é pecado mortal um sacerdote revelar a quem quer que seja a matéria de uma confissão. Se o padre revelar uma confissão a alguém, esse padre está fora da igreja. Tá? Então, é muito sério isso. O padre não vai contar a sua confissão a ninguém. Pode ficar tranquilo. Confesse o seu pecado. Ele é a pessoa de Cristo ali para te ouvir. Tá certo? Alguma vez fui irreverente com este sacramento? Ou seja, fui me confessar de qualquer jeito? Não examinando a minha consciência com o devido cuidado? Alguma vez deixei de cumprir a penitência que o sacerdote me impôs?
Tenho quaisquer hábito de pecado grave que deva confessar logo no início, por exemplo, a impureza, o alcoolismo e etc. Pois bem, vamos ao primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, incluindo também nesse primeiro mandamento os pecados contra a fé, a caridade e a esperança, os 3 pilares da fé teologal. Descuidei do conhecimento da minha fé, tal como o catecismo a ensina, tal como o credo dos apóstolos, os 10 mandamentos, os 7 sacramentos, o Pai Nosso e etc. Alguma vez duvidei deliberadamente de algum ensinamento da igreja? Ou tomei parte num ato de culto não católico? Sou membro de alguma organização religiosa não católica? De alguma sociedade secreta? Ou de um grupo anticatólico? Alguma vez li com consciência do que fazia alguma literatura herética? Ou seja, livros que é contra a doutrina da igreja? Blasfêmia ou anticatólico? Pratiquei alguma superstição? Oh meu Deus, quanta superstição, infelizmente, nós vemos no meio, né, do catolicismo. Pessoas que participam da missa, que se confessam, que recebem o sacramento, mas tem muitas superstições, né? Um pé de pimenteiro, uma cabeça de alho e por aí vai. Né? Cada um sabe quais superstições que muitas pessoas têm. Tal como horóscopo, né? Adivinhação, tábua, e etc. Um monte de coisa que existe. Omiti algum dever ou prática religiosa por respeito aos humanos? Recomendei-me a Deus diariamente, ou seja, fiz minhas obrigações de oração diariamente? Tenho rezado fielmente as minhas orações diárias? Abusei dos sacramentos de alguma maneira? Recebi-os com irreverência, né? Com aquela forma piedosa? Recebi esse sacramento, por exemplo, o corpo de Cristo, quando eu vou receber, será que eu recebo com toda a piedade, com todo amor, com toda a fé, com toda a reverência, com todo o respeito? Né? Será que eu faltei com respeito com isto? Como, por exemplo, a comunhão? Será que eu zombei de Deus, de Nossa Senhora, dos santos, da igreja, dos sacramentos, comportamento ou modo como estava vestido? Fui indiferente quanto à minha fé católica, acreditando que uma pessoa pode salvar-se em qualquer religião, ou que todas as religiões são iguais? Presumi em qualquer altura que tinha garantida a misericórdia de Deus? Desesperei da misericórdia de Deus? Detestei a Deus? Dei demasiada importância a alguma criatura, atividade, objeto ou opinião? Isso é o primeiro mandamento. Agora, vamos para o segundo mandamento: não tomar seu santo nome em vão. Jurei pelo nome de Deus falsamente, ou em assuntos triviais e sem importância? Murmurei ou queixei-me contra Deus? Blasfemei? Amaldiçoei-me a mim próprio? Ou a outra pessoa ou criatura? Provoquei alguém a ira para o fazer praquejar ou blasfemar a Deus? Quebrei uma promessa feita a Deus? Terceiro mandamento: guardar domingos de festa. Faltei à missa nos domingos? Ou festa de guarda? Sabiam, né? Que faltar à missa aos domingos é pecado, né? Cheguei atrasado à missa nos domingos e dias de santo de guarda?
ou saí mais cedo por minha culpa, sabiam disso também? Que chegar atrasado na missa por coisas banais, ou sair antes de terminar a Santa Missa, também é pecado? Fiz com que outras pessoas faltassem à missa nos domingos e dias santos de guarda, ou saí mais cedo, ou chegasse atrasados à missa? Estive distraído propositamente durante a missa? Será que eu e você não já cometemos esse pecado? Eu creio que sim, né? Nos distrair durante a Santa Missa. Fiz ou mandei fazer trabalho. Quero parar aqui para dar abrir parênteses aqui. Eu fico particularmente, às vezes, até mesmo indignado com pessoas que ficam, né, no celular enquanto está acontecendo o sacrifício da Santa Missa. Não, gente, isso não é terceiro mandamento, guardar domingos de festa. Faltei à missa nos domingos ou festa de guarda. Todos sabem que faltar à missa, né, nos domingos ou em solenidades é pecado, não é isso? Cheguei atrasado à missa nos domingos e dias santos de guarda, ou saí mais cedo por minha culpa. Chegar atrasado na missa, ou sair antes da missa, antes de o padre dar a bênção, sabia também que é pecado, né? Fiz com que outras pessoas faltassem à missa aos domingos e dias santos de guarda, ou saísse mais cedo, ou chegasse atrasado à missa. Estive distraído propositamente durante a missa. Olha só, fazemos esse exame de consciência. Quantas vezes nós não nos distraímos na Santa Missa, no sacrifício da missa? Então é momento da gente fazer essa reflexão também. Fiz ou mandei fazer trabalho sérvio desnecessário no próprio domingo ou festa de guarda? Comprei ou vendi coisas sem necessidade nos domingos e dias santos de guarda? Será que o que eu faço de compra no domingo é necessário? Será que eu faço negócios no domingo? Eu, particularmente, não gosto. Eu não faço. Né? Compro alguma, se for necessidade, ir ao mercado comprar alguma coisa, mas fazer negócios, vender, comprar essas coisas, negociar, não. Aos domingos, não. Sem necessidade, de forma nenhuma. Certo? Quarto mandamento. Honrar pai e mãe. Desobedeci aos meus pais, faltei-lhe ao respeito, descuidei-me em ajudá-los na sua necessidade ou na compilação do seu testamento? Ou recusei-me a fazê-lo? Mostrei-me reverência em relação às pessoas em posições de autoridade? Insultei ou disse mal de sacerdotes ou de outras pessoas consagradas a Deus? Tive menos reverência para com as pessoas de idade? Não respeitando as pessoas mais de idade, né? Tratei mal a minha esposa ou a meus filhos? Fui desobediente ao meu marido ou faltei-lhe ao respeito? Quinto mandamento: não matar. Procurei, desejei ou apressei a morte ou sofrimento de alguém? Aumentei ódio para com alguém? Oprimi alguém? Provoquei a inimizade entre outras pessoas? Discuti ou lutei com alguém? Desejei mal a alguém? Quis ferir ou maltratar alguém? Ou tentei fazê-lo? Recuso-me a falar com alguém? Ou ressentimento de alguém? Regozijei, me alegrei com a desgraça alheia? Tive ciúmes
ou inveja de alguém? Fiz ou tentei fazer um aborto? Ou aconselhei alguém a que o fizesse? Mutilei o meu corpo desnecessariamente de alguma maneira? Consenti em pensamentos de suicídio? Desejei suicidar-me ou tentar suicidar? Embriaguei-me ou usei drogas ilícitas? Comi demais ou não como o suficiente por descuido? Isto é, alimentos nutritivos? Deixei de corrigir alguém dentro das normas da caridade? Causei dano à alma de alguém, especialmente crianças, dando escândalo através do meu mau exemplo? Fiz mal à minha alma, impondo-a intencionalmente e sem necessidade a tentações como maus programas de TV, música reprovável, praias e etc. Sexto e o nono mandamento é que um está ligado ao outro, né? Vai falar dos dois. Não pecar contra a castidade, não desejar a mulher do próximo. Neguei ao meu cônjuge os seus direitos matrimoniais. Todos reconhecem o que está dizendo aqui, né? O que Santo Afonso está colocando aqui. Quando eu nego à minha esposa aquilo que é direito dela, porque eu me casei para me doar a ela, né? Então, quais são os direitos? Preciso fazer esse exame de consciência. Pratiquei o controle de natalidade com pílulas, dispositivos, interrupção. Abusei dos meus direitos matrimoniais de algum outro modo? Por exemplo, de anticoncepcionais, laqueaduras, como disse aqui, as pílulas conceptivas, pílula do dia seguinte, a vasectomia e por aí vai, né? Cometi adultério ou fornicação, sexo antes do casamento? Cometi algum pecado impuro contra a natureza? O que é o pecado impuro contra a natureza? Por exemplo, o pecado sexual de homossexualismo, do lesbianismo e por aí vai, etc. Toquei ou abracei outra pessoa de forma impura, ou seja, de forma maliciosa? Troquei beijos prolongados ou apaixonados? Pratiquei a troca. Bom, deixa eu parar aqui nesse antes aqui. Troquei beijos prolongados e apaixonados. Para você entender que até mesmo os namorados, os casais de namorados, eles não podem praticar esses tipos de atos, esses beijos prolongados e apaixonados, até mesmo com carícias. Não pode, né? Aí precisa também os casais de namorados tomar também essa consciência de como namorar um namoro santo. Pequei impuramente contra mim próprio, né? O pecado contra a castidade também, da masturbação. Consenti em pensamentos impuros ou tive prazer neles? Consenti em desejos impuros para com alguém? Ou desejei conscientemente ver ou fazer alguma coisa impura? Entreguei-me conscientemente a prazeres sexuais, completos ou incompletos? Fui ocasião de pecado para com os outros por usar roupas justas, reveladora ou imodéstia? Fiz alguma coisa deliberadamente ou por descuido
que provocasse pensamentos ou desejos impuros noutra pessoa. Li livros indecentes, ouvi figuras obscenas. Amados, vejam como é sério o pecado sexual, os pecados sexuais. Vi filmes ou programas de televisão sugestivos ou pornográficos na internet, ou permiti que os meus filhos o ouvissem. Usei linguagem indecente ou contei histórias indecentes. Ouvi tais histórias de boa vontade. Gabei-me dos meus pecados ou deleitei-me em recordar pecados antigos. Veja quantos pecados impuros contra a pureza. Estive com companhias indecentes. Consenti em olhares impuros. Pessoas que ficam observando as outras nas ruas. Né? Deixei de controlar a minha imaginação. Isso aqui vale um vídeo também. Vale outro vídeo. Deixar de controlar a minha imaginação. Né? Eu não controlo a minha imaginação. Agora, ficar planejando, matutando essas coisas, isso pode me prejudicar e levar a um pecado contra a pureza. Rezei imediatamente para afastar os maus pensamentos e tentações. Evitei a preguiça, a gula e a ociosidade e as ocasiões de impureza. Fui a bailes imodestos ou peças de teatro indecentes. Fiquei sozinho sem necessidade, na companhia de alguém do sexo oposto. Os casazinhos de namorados, né? Ficar sozinho em lugares privados, né? É complicado. Notem bem, não tenha receio. Isso aqui é muito importante para aqueles que ainda têm vergonha de contar seus pecados ao sacerdote. Notem bem, não tenha receio de confessar ao sacerdote qualquer pecado impuro que tenha cometido. Não esconda ou tente disfarçá-lo. O sacerdote está ali para ajudar e perdoar. Nada o que possa dizer o escandalizará. Por isso, não tenha medo, por mais vergonhoso que seja o pecado. Essa é a observação. Sétimo mandamento. Sétimo mandamento. Não roubar, não cobiçar as coisas alheias. Roubei alguma coisa? O que e quanto? É preciso que, se você fez isso, confessar desta forma. O que você roubou e quanto roubou? Danifiquei a propriedade de outrem, de alguém? Deixei estragar por negligência a propriedade do outro? Fui negligente na guarda do dinheiro, os bens do outro? Fiz patota ou desfraudei alguém? Joguei em excesso? Olha que até o jogo, né, é pecado. Recusei-me a pagar alguma dívida? Ou descuidei-me do seu pagamento? Adquiri alguma coisa que sabia ter sido roubada? Já aconteceu isso comigo, né? De pessoas me oferecer para me comprar coisas roubadas. Foi até uma camisa de um time de futebol. Deixei de restituir alguma coisa emprestada? Lesei o meu patrão não trabalhando como se esperava de mim? Fui desonesto com o salário dos meus empregados? Recusei-me a ajudar alguém que precisasse urgentemente de ajuda? Ou descuidei-me a fazê-lo? Deixei de restituir ou roubei? Ou obtive por embuste o fraude? Pergunte ao sacerdote como poderá fazer a restituição, ou seja, devolver ao legítimo dono
o que lhe roubou, o que você tirou dele. Aí você vai fazer essa pergunta na hora da confissão, que você deve fazer. Tive inveja de alguém por ter algo que eu não tenho? Invejei os bens de alguém? Tenho sido avarento? Tenho sido cúpido e invejoso? Dando demasiada importância aos bens e confortos materiais? O meu coração inclina-se para as posses terrenas ou para os verdadeiros tesouros do céu? 8º mandamento: não levantar falso testemunho. Na nossa linguagem, não mentir. Né? Menti a respeito de alguém, caluniei. As minhas mentiras causaram a alguém danos materiais ou espirituais? Fiz julgamento temerário a respeito de alguém, isto é, acreditei firmemente, sem prova suficiente, que era culpado de algum defeito moral ou crime? Atingi o bom nome de alguém revelando faltas autênticas, mas ocultas, maledicência? Revelei os pecados de outra pessoa? Fui culpado de fazer intrigas, isto é, de contar alguma coisa desfavorável que alguém disse de outra pessoa para que há inimizade entre eles? Dei crédito ou apoio à divulgação de escândalo sobre o meu próximo? Jurei falso ou assinei documentos falsos? Sou crítico ou negativo sem necessidade? Ou falto à caridade nas minhas conversas? Lisonjei outras pessoas? Bem, eu quero voltar um pouco aqui aos filhos. Né? Também Santo Afonso fala um pouco a respeito como os pais devem educar seus filhos e quais são os erros. Né? Descuidei as suas necessidades materiais dos filhos? Não tratei os que fazer batizar cedo? Veja bem, aí eu preciso ver com a conferência episcopal em relação a isso. Será que eu batizei meus filhos cedo ou eu não me importei com isto de não batizá-los e deixar eles, né, pagãos? Então aí eu preciso fazer esse exame de consciência também. Não posso deixar também os meus filhos pagãos por muito tempo. É preciso batizá-los imediatamente. Descuidei a sua educação religiosa correta? Permiti que eles descuidassem os seus deveres religiosos? Consenti que eles encontrassem ou namorassem sem haver hipótese de celebrar o matrimônio no futuro próximo? Santo Afonso propõe 1 ano no máximo. Né? Ele quer dizer aqui, pessoas que namoram sem querer compromisso com o matrimônio. Quem quer namorar, mas não quer se casar, não pode namorar. Você está deixando bem claro. A igreja nos ensina aí bem claro. O namoro era para buscar o sacramento do matrimônio e formar uma família. Quem não quer casar, não pode namorar. Essa é a verdade. Né? Ah, mas eu preciso saber. Sim, você pode namorar para ver se realmente é isso que Deus quer para a sua vida. Mas você precisa ter em mente. Eu preciso ter em mente o futuro. E qual é o futuro de um namoro? O noivado. E o noivado, o matrimônio. Se as pessoas namoram, o Santo Afonso fala aqui que o namoro deve durar no máximo 1 ano. Não pode passar disso. Tem pessoas aí namorando há 5, 6, 7, 8 anos ou mais. Né? E não querem se casar.
Está errado. Né? Deixei de vigiar as companhias com quem andam. Ou seja, nossos filhos andam com qualquer pessoa, a gente não se preocupa com o que eles andam, né? Será que eu procuro saber com quem meus filhos estão andando? Se são pessoas coerentes, são pessoas que têm virtudes ou são pessoas desordenadas, que pode levar eles ao mau caminho? Será que eu me preocupo com isso também? Deixei de os disciplinar quando necessitassem de tal? Deles mau exemplo? Escandalizei-os discutindo com o meu cônjuge em frente deles? Escandalizei-os ao dizer em pregações e obscenidade à sua frente? Guardei modéstia na minha casa? Permiti-lhe que usassem roupa imodéstia? Mini-saias, calças justas, vestidos ou camisolas justas? Blusas transparentes, calções muito curtos, fatos de banho reveladores e etc. Neguei-lhe a liberdade de casar ou seguir uma boa vocação religiosa? Veja quanta coisa importante para a educação dos nossos filhos. E em quantas vezes nós erramos com os nossos filhos a respeito de tudo isso. Bem, meus amados, acredito eu que chegamos, né? Foi longo, mas chegamos. Mas antes, vamos pedir a Deus a graça de, com esse bom ato de contrição, com esse bom ato, pedindo a Deus a misericórdia. E tem até uma oração também que a gente pode fazer nesse ato de contrição. Meu Deus, por causa dos meus pecados, crucifiquei de novo o vosso divino Filho e escarneci dele. Por isto sou merecedor da vossa cólera e impus-me ao fogo do inferno. E como fui ingrato para convosco, meu Pai do céu, que me criaste do nada, me redimiste pelo preciosíssimo sangue do vosso Filho e me santificastes pelos vossos santos sacramentos e pelo Espírito Santo. Mas vós poupaste-me pela vossa misericórdia, para que eu pudesse fazer esta confissão. Recebei-me, pois, como vosso filho, o vosso filho pródigo, e dai-me a graça de uma boa confissão, para que eu possa recomeçar, amar-vos e de todo o meu coração, e de toda a minha alma, e para que possa, a partir de agora, cumprir os vossos mandamentos e sofrer com paciência os castigos temporais, que possam cair sobre mim. Espero, pela vossa bondade e poder, obter a vida eterna no paraíso, por Cristo nosso Senhor. Amém. Só uma nota final, um lembrete. Confessar os seus pecados com arrependimento, nos ensina Santo Afonso. Sobrenatural, tendo uma resolução firme e não tornar a pecar e de evitar situações que levem ao pecado. Olha o quanto é importante a gente nos moldar, né? Isso também buscamos na oração. Peça ao seu confessor que ajude a superar alguma dificuldade que tenha em fazer uma boa confissão. Outra coisa, cumpra prontamente a penitência dada, né? E para encerrar, vamos fazer aqui o nosso ato de contrição. Meu Deus, porque sois infinitamente bom e vos amo de todo o meu coração. Peço-me de vos ter ofendido e com o auxílio da vossa divina graça, proponho firmemente emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Peço e espero o perdão das minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Chegamos, meus irmãos. Obrigado pela paciência
Deus abençoe você e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a vossa mãe Maria Santíssima. Um abraço. Olá, viemos fazer um convite especial para você. Estamos com um canal novo de evangelização em família. Hoje eu estou aqui com a Helena, minha filhota. A gente quer convidar você para se inscrever no canal, para nos ajudar com o compartilhamento, né, das mensagens de Nossa Senhora. Vamos postar vários vídeos, pelo menos 2 vídeos por semana, falando sobre as mensagens de Nossa Senhora, sobre o cenáculo mariano, as mensagens bíblicas, falando sobre família, sobre filhos, educação e sobre tudo o que está acontecendo no mundo afora. Eu espero que você possa compartilhar com seus amigos, com os grupos, para que o canal possa crescer e ajudar a muitos. E também deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para receber todos os vídeos. Obrigada, desde já, um abraço.